Eu fico impressionado com a conexão do Espírito Santo. Toda vez que alguém vem aqui fazer uma intercessão, uma oração, sempre está diretamente linkado com a palavra. E a gente não combina, tá, irmãos? Não é nada combinado. Semana passada, nós falamos aqui sobre família, a base familiar. Nós falamos aqui sobre como a igreja tem perdido essa base familiar do papel do marido, do papel da esposa, do papel dos filhos. E vimos que a partir daí que começam os problemas dentro de casa. E, consecutivamente, você não consegue ser cristão como deveria, e, consecutivamente, você vem para a igreja dessa modo, e aí nos juntamos todos os crentes imperfeitos. Amém? Ou misericórdia? Misericórdia, né? Então, vimos direitinho aqui, e hoje nós vamos falar sobre o desejo de Jesus para nós. O desejo que Jesus tem para cada um de nós. Amém? E tem muito a ver com o que nós falamos domingo passado, tem muito a ver com a nossa vida de devoção a Deus, a nossa vida cristã, tem muito a ver como nós levamos a nossa vida aqui na igreja, como nós percebemos as coisas. Então, vamos prestar atenção. Creio que o Espírito Santo hoje não queira só falar conosco, mas Ele queira transformar a gente de dentro para fora. Quem crê que Jesus pode fazer isso hoje? Quem gostaria que o Espírito Santo te dobrasse assim do avesso hoje, te desse 2 palmadas assim e volta para o caminho? Quem gostaria? Amém? Glória a Deus por isso. Então vamos prestar atenção, porque nós, todos nós, inclusive eu, somos mestres. Nossa, como a gente é bom nisso, em fazer tudo aquilo que Jesus não pediu para a gente fazer. Nossa, a gente é muito campeão nisso. E como nós somos ruins em fazer aquilo que Jesus pediu para a gente fazer. Então, hoje nós vamos estar atentos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de João, capítulo 17, versículo 20 ao 26. Abram suas Bíblias, pode ser no celular, confiram se o que está escrito aqui está certo. Amém? Para que ninguém vos engane. Nós aqui na igreja usamos a versão da Bíblia NVI, Nova Versão Internacional. Todos acharam? Amém? Nesse texto que nós vamos ler, você vai descobrir uma coisa muito incrível. Jesus, Ele orou por você. Exatamente por você. Vamos ver aqui. Diz assim: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço.
e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Oração de Jesus Cristo, antes de ir para a morte. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, estamos diante da Tua palavra. Senhor, te damos permissão, Pai, Espírito Santo, para entrar em nossas vidas, entrar em nossos corações, Pai, transformar aquilo que precisa ser transformado. Jesus, muda as nossas crenças, muda as nossas vontades, muda, Senhor, aquilo que nós temos feito de errado. Pai, nós precisamos de Ti, em nome de Jesus. Amém. A oração de Jesus antes de ir para a morte. Ele orou por si mesmo, ele orou pelos discípulos e depois orou por aqueles que crerão, que creriam nele, por intermédio do evangelho propagado pelos discípulos. Pergunta: nós somos aqueles que iriam crer no evangelho? Sim ou não? Sim, nós somos parte das pessoas que ouviram o evangelho que foi propagado através das vidas dos discípulos até hoje, e nós cremos no evangelho. Por isso Jesus orou por nós. Amém? Fica claro isso. E Jesus, nesse texto, ele nos mostra uma vontade simples, uma vontade que é fácil de entender, mas que é difícil nos nossos dias de praticar. A vontade de Jesus Cristo para todos nós, aqueles que iriam crer no Evangelho, é que sejamos um, assim como Ele é um com o Pai. Se nós formos entender quem é Jesus, ontem teve um casamento aqui, por isso que tem algumas ornamentações ali ainda, e ontem eu estava aqui falando para aquele jovem casal sobre a essência do casamento. O homem deixa a sua família, junta-se à sua mulher e forma uma nova família. Ambos se tornam uma só carne. E o que é difícil de entender nessa situação é como podem dois ser um. Como podem um homem e uma mulher ser um? É uma situação difícil. Cada um tem jeitos diferentes, gostos diferentes, pensam diferente. E geralmente no casamento o que prevalece é o gosto da mulher e pronto. Na maioria das vezes é assim. Se você quer ter paz, que seja assim. Mas como pode dois ser um? A Bíblia diz que quando um homem e uma mulher se unem, ambos se tornam uma só carne, em outras versões, uma só pessoa. E aí isso me faz lembrar em Gênesis, quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. A imagem é muito claro. Quem é a imagem do Deus invisível? Jesus. Então o homem foi criado à imagem. Mas quando ele diz a nossa semelhança, aí tem um mistério um pouco maior. Nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Amém? São três pessoas, portanto, são três deuses. Amém? Errado. A Bíblia nos mostra um único Deus subsistente em três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Portanto, não são três deuses. É um Deus, mas em três pessoas. E como pode três pessoas viverem em perfeita harmonia? Como pode três pessoas viverem em perfeita concordância? E a resposta é muito simples: desde que tenha a mesma essência. O Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma essência. Todos eles
deixam suas próprias vontades para que a Trindade prevaleça. Um casal é a mesma coisa. Um homem e uma mulher deixam suas vontades para que a vontade do casal em concordância prevaleça. Portanto, se você vive de maneira diferente disso que eu falei, provavelmente você tem problemas no seu casamento. E se você ainda não enxergou, basta perguntar para o cônjuge se está tudo bem, ele vai dizer que não. Isso é muito simples, porém complexo. E por que nós estamos falando tudo isso? Porque Jesus falou que eles sejam um, como eu sou um contigo. E essa forma de ser um é estar conectado com a mesma essência, fazendo parte do mesmo. E aí nós, seres humanos inteligentes que somos, criamos um método de sermos um, nos encontrando uma vez por semana, no primeiro dia da semana, que é domingo, passamos algumas horas juntos, com as nossas melhores roupas, com o nosso perfume, bem vestidos, e depois disso, cada um para suas casas, e domingo que vem a gente se vê de novo. Pergunta: a melhor forma de ser um com seu irmão é vendo ele apenas uma vez por semana, sim ou não? Não. Por que fazemos isso? Se a nossa missão, e entendemos que a vontade do Senhor é que sejamos um em unidade, como Ele é com o Pai, por que nós fazemos isso? E a pergunta é, por que nós fazemos isso nas nossas casas? Porque nós não fazemos isso só na igreja, nós fazemos isso nas nossas casas. Casais que não vivem em unidade, vivem em brigas, discordâncias, ou a vontade de apenas um prevalece e o outro vive um casamento completamente insatisfeito. Se nós não consertarmos as nossas famílias, não vamos conseguir viver essa unidade. Uma representação de unidade na nossa casa é uma invenção que já existe há muito tempo. O nome dessa invenção é mesa. Amém? São 4 letras, 4 pernas, e dessa coisa simples temos algo precioso dentro da nossa casa. Nós, como famílias, nesse século em que vivemos, existe individualismo dentro das nossas famílias, cada um por si, cada um tem as suas coisas para fazer. Pais vão trabalhar, mamães vão trabalhar ou vão cuidar da casa, filhos saem para estudar, portanto, não passam o dia juntos. E existe uma única hora do dia em que nós vamos viver uma unidade, estarmos de fato juntos, de fato termos comunhão com a nossa família. E geralmente essa hora é a hora do jantar. Nas famílias, em algumas famílias é possível almoçar e jantar juntos, mas nem todas as famílias conseguem fazer isso. E a pergunta que não quer calar e que vem nas nossas mentes é: será que nós temos jantado com a nossa família? Será que de fato nós estamos juntos em algum momento do dia com a nossa família? Porque hoje nós temos N coisas que impedem uma unidade. Uma delas é celular.
É muito comum crianças comerem assistindo desenho. E o pai deixa, porque, mano, não aguento mais, deixa ele. Quanto mais ele fica lá, mais viciado ele fica, e uma bola de neve. A mesa é um lugar interessante, porque é ali em que conversamos, é ali que abrimos o nosso coração. Se a gente for ver histórias na Bíblia sobre mesa, existe de tudo na mesa. Na mesa, Jesus dava graça pela comida. Dava graças, era agradecido a Deus por ter o que comer. Na mesa também, ele anunciou: um de vocês irá me trair. A mesa é um lugar onde você abre o seu coração. Na mesa é onde se compartilha novas ideias. Às vezes eu imagino vocês, eu sou um homem com muita criatividade, e às vezes eu fico imaginando, como será que é a mesa dos meus irmãos? Vou dar um exemplo aqui. Às vezes eu imagino a Mari e o Adriano lá na mesa deles, e a Mari chega e fala: eu estou querendo fazer aqui um novo curso. E não, vamos fazer acontecer, colocando ideias na mesa, porque é na mesa que a gente faz isso, é na intimidade. Ou às vezes o pai, isso é muito comum para pais, a gente precisa fazer uma reunião com as nossas famílias, então a gente combina com a esposa, faz um almoço, faz um jantar, porque eu preciso conversar com todo mundo. Geralmente isso é feito na mesa, amém? Porque a mesa é lugar de comunhão. E se nós perdermos a comunhão dentro do nosso lar, como vamos ter comunhão com os nossos irmãos? Eu, percebe-se, pela minha estrutura, que participei de muitas mesas. E sou muito grato por isso. A minha família é uma família de italianos. E italianos gostam de cozinhar. E geralmente é muita massa, e quando não é massa, é muita carne. É uma maravilha. E eu sempre participei de todas. Sempre fiz questão de participar de todas. Mas eu lembro que um dia o meu pai começou a querer aprender a fazer pizzas. Quem já comeu a pizza do pastor Wilson? Amém? Quem não comeu, perdeu. O Mateus está conseguindo fazer parecido. Então, cobrem do Mateus aí para você lembrar da pizza do pastor Wilson. Tá? Mas eu lembro que meu pai começou a fazer, aí a sua não ficou tão bom, aí foi tentando se aperfeiçoar, demorou um tempo, chegou um ponto que ficou muito bom. E aí ele começou a falar assim: poxa, é tão bom nós estarmos aqui juntos para comer essa pizza, o que vocês acham da gente chamar o fulano ou ciclano? E aí nomes começaram a aparecer. Então quem já foi lá, o Adriano e a Mari já comeram pizza com a gente, o Erivelto e a Áurea já comeram pizza com a gente, outros irmãos que aqui não estão mais já comeram pizza com a gente, mas o negócio ficou tão legal que para a nossa família ficou pouco. A gente queria ter comunhão com os irmãos. E lá naquelas pizzas, meus amigos, como nós falávamos de Deus, como nós falávamos da obra do Senhor, de uma forma apaixonante. As pessoas saíam de lá: vamos fazer alguma coisa, porque na mesa é o lugar de ter comunhão com os nossos irmãos. Então, se você ainda não teve comunhão com o pastor na sua mesa, me convide, que eu vou com muito prazer. Eu amo conhecer a casa dos meus irmãos. Ah, pastor, mas a minha casa é simples. A minha também é. A minha casa não tem assim umas comidas muito boas. A minha também não. Nós somos iguais. Amém? Eu amo conhecer a casa dos meus irmãos. Principalmente se tiver um cafezinho. Nossa, como eu gosto. E aí a gente conversa e vê se está tudo bem. E aí oramos juntos. E de repente tem que orar pelo fulano, ciclano, beltrano, vamos orar. Aí surgem dúvidas das Bíblias, da Bíblia, da palavra, e aí nós vamos tirar dúvidas juntos. Tem umas dúvidas que nem eu sei a resposta, e vamos procurar, e é uma maravilha viver em comunhão. Quando nós arrumarmos a comunhão de nossos lares, vamos ter vontade de estender isso para ter comunhão com os nossos irmãos. Aqui na nossa igreja, Igreja Soberano, nós temos um desejo: sermos discípulos de Jesus.
E para ser discípulos de Jesus, somos uma igreja bíblica dirigida pelos propósitos de Jesus. E um desses propósitos é comunhão. Um deles é comunhão. E aí nós criamos algumas facilidades para nós conseguirmos fazer tudo isso, porque a gente precisa ter comunhão, a gente precisa evangelizar, a gente precisa várias coisas. Mas, se der para dar uma encostadinha aqui, tá? Que essa porta aqui ela está com um probleminha, por isso que eu lacrei ela. Mas com um jeitinho dá para fechar. Mas nós criamos algumas coisas aqui para facilitar que a comunhão aconteça, para facilitar que o evangelismo aconteça, para facilitar que o culto ao Senhor aconteça, e essa facilitação toda a gente chamou de programação. Pessoal, vamos olhar aqui para mim, deixa a porta lá que o Pablo consegue, amém? E aí o que está acontecendo, gente? Nós colocamos a igreja como se fosse a igreja soberana. Lá é a igreja. Então, quando eu vou ao domingo lá, eu vou na igreja. E quando eu saio da igreja. Então, eu não estou na igreja, estou fora da igreja. E aí, quando a gente fala aqui, irmãos, vamos participar, por exemplo, do LAB. Qual é o propósito do LAB? Aprender. Aqui no LAB vai ter um mestre, que tem dom de mestre, que vai te ensinar coisas que você precisa saber para criar uma base dentro de casa. Para criar uma base dentro do seu ser. Para que você consiga ser cristão. Esse é o propósito do LAB. Mas aí o que acontece? Nós pensamos assim, é mais uma programação da igreja, é cedo, eu estou cansado, nossa, a semana foi muito corrida, então o que eu vou fazer? Eu não vou para o LAB, eu vou só para o culto. Porque o importante é o culto. E quando fazemos isso, nós negligenciamos o propósito de aprender. Como se ele não fosse importante. Quando temos aqui o IGP, o propósito do IGP é ter comunhão com os nossos irmãos. Esse é o propósito do IGP. É nós, durante a semana, nos encontrarmos e estarmos juntos. Para quê? Para o que for preciso. Eu não sei o que vocês precisam. E aí, quando nós não temos essa comunhão, a gente vai ver a necessidade de cada um. Muitos ainda precisam aprender coisas, outros precisam de oração, outros precisam conversar. E algumas vezes a gente come, se diverte, canta, louva ao Senhor, sei lá. Não tem assim uma receita de bolo, sabe? É comunhão. Mas o que nós fazemos? Simplesmente não vamos. Não vamos. Por quê? Porque em nosso coração é mais uma programação da igreja. Então, assim, eu vou quando der. Não é tão importante assim. No lifestyle, qual que é o propósito do lifestyle? Comunhão entre os adolescentes. Mas se eu enxergar como mais uma programação da igreja, eu vou só lá no culto mesmo, deixa quieto. Numa próxima oportunidade eu vou. E por que nós estamos fazendo isso? Por quê? Existe um porquê. Porque nós estamos olhando a igreja como se fosse este prédio, como se fosse uma empresa com uma marca. E aí quando eu estou na igreja, eu estou lá dentro, mas quando eu saio da igreja. E aí eu vou ter a minha vida lá fora. E isso está errado. Porque a igreja não é este prédio. Isso aqui
não é um altar. Isso é um prédio. Isso aqui é um palco, é cimento, cadeiras. O Espírito Santo não habita mais em prédios. Não existe mais um templo de Salomão. O Espírito Santo habita dentro da igreja, dos homens e das mulheres que aceitaram a Jesus Cristo. Quem são os homens e as mulheres que aceitaram Jesus Cristo? Levanta a mão que eu quero ver. Quem são? Então o Espírito Santo mora dentro de nós. Aqui é só um lugar para deixar confortável, para que nós, a igreja, possamos nos encontrar. E nos encontrando, cultuamos, prestamos culto ao nosso Senhor, porque Ele é merecedor. Mas aqui não é a igreja. Aqui é um local que traz conforto para nós, igreja. Portanto, quando você sai daqui, você não está saindo da igreja, você está saindo do prédio. Pode-se dizer que você está saindo da sede. Mas quando você sai por aquela porta, você continua sendo igreja. E igreja tem os seus deveres, que eu não vou abordar aqui porque são muitos. Mas o que nós vamos abordar aqui é ser unidade. Ser um. É estarmos juntos. Portanto, quando chega na semana, e eu simplesmente não vou porque eu não quero ir, ter comunhão com os nossos irmãos, eu estou pecando em ser igreja. E ser unidade tem a ver com estar perto. Sabe qual é o problema de nós nos reunirmos só no domingo? É porque a gente está bonitão, com roupa bonita, cheiroso. Aqui ninguém fala palavrão. Ninguém fica irado aqui de domingo de manhã. Ninguém. Está todo mundo bem. Principalmente sabendo que vai ter louvores, vai ter uma palavra e no final tem um cafezinho. Está todo mundo bem. Agora, no nosso dia a dia, ficando perto, a gente conhece quem somos nós, de fato. É lá no IGP que está marcado, por exemplo, 7h30, o irmão chega às 8h30. Aí você vê, pô, está pecando, né, irmão? Pecando no sentido do que nós nos separamos para fazer ali, né? E aí, de repente, tem um lanche ali, e a gente combina de trazer o lanche, aí os irmãos que falaram que ia trazer não trouxeram, poxa, uma coisa está errada. E ali, de repente, nós descobrimos como é no dia a dia o nosso irmão. Como que é dia a dia o nosso irmão. E o propósito disso é ser igreja. É ser um. Orar uns pelos outros. Orar uns pelos outros. Estar junto uns com os outros. Comer na mesma mesa um dos outros. É impossível fazer isso só vindo de domingo para o culto. Essa pregação é uma preparação para vocês, o que vai vir em 2024. Esse ano de 2023, houve organização. 2024, haverá trabalho e colheita. Haverá trabalho e colheita. E eu quero alertá-los, participem desse trabalho e dessa colheita. Não sejam meros espectadores, que vêm só para ver o que está acontecendo. Sejam igreja, participem disso. Permitam que o Senhor transforme a vida de vocês de dentro para fora. Permitam isso, peçam isso para o Senhor. Todos nós temos muito o que aprender, todos nós temos muito o que evoluir, todos nós temos muito ainda com que se parecer com Cristo.
Uns precisam melhorar suas vidas, outros precisam melhorar o conhecimento da palavra, outros precisam, cada um vai precisar de uma coisa. E juntos, como igreja, cada um exercendo o dom que Jesus deu, nós vamos nos edificar, vamos juntos evoluir, ajudar uns aos outros. Mas isso começa dentro da nossa casa. Se não fazermos isso dentro da nossa casa, nossa comunidade, sempre vai ser uma junção de pessoas com problemas que não conseguem passar dali. E não é isso que o Senhor Jesus quer de nós. Jesus quer de nós evolução, intimidade. No texto, Jesus diz: Pai, quero que eles sejam um, assim como eu sou contigo. Eu com eles e eu contigo. Sabe o que isso quer dizer? Convide Jesus Cristo para ser a essência da sua vida. Convide Jesus para ser o intermediador de Deus na sua vida. Convide Jesus para estar com você durante o seu dia a dia. Caso contrário, nós vamos nos perder em achar que está tudo bem, mas de fato não estamos vivendo aquilo que o Senhor tem para nós. Para ilustrar um pouquinho sobre isso que eu estou falando, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 18, versículo 15 ao 20. Diz assim, Mateus 18, versículo 15 ao 20. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas, se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como um pagão ou publicano. Digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será sido desligado no céu. Também digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reúnem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. E o que é engraçado é que no meio desse texto, a única coisa que a gente aparenta entender é, se tiver 2 ou 3 reunidos, Deus vai estar lá. E aí, quando nós fazemos as nossas reuniões, e não vai muita gente, a primeira coisa que a gente fala, se tiver 2 ou 3 reunidos, nossa, a gente está em 5 aqui, então a gente está muito bem na foto, porque precisa só de 2 ou 3. Alguns acreditam ainda que se estiver sozinho, Deus nem está ali, porque precisa de 2 ou 3. E não é nada disso que Deus está falando aqui. Não é nada disso. Se a gente vê todo o contexto aqui, o que Deus está falando é sobre reconciliação entre irmãos. Se eu estou aqui e eu vejo, por exemplo, a irmã Helena cometendo um pecado, qual é o meu dever? Correr e contar para toda a comunidade que a irmã Helena está pecando? É isso que está escrito aqui? Sim ou não? Não. O que eu devo fazer? Irmã Helena, vejo que está acontecendo isso, a senhora está bem, está precisando de ajuda. Pastor, realmente eu estou fazendo isso, assim, sensado. A senhora se arrepende? Sim, vamos orar? Sim, acabou. Ganhei uma irmã. Isso é só um exemplo, tá, gente? A irmã Helena está tudo bem. Mas ganhei uma irmã.
Agora, se ela falar, pastor, você está louco, pode sair daqui, eu não quero nem saber dessas coisas. Então, o que eu tenho que fazer? Procurar ajuda. Tiago, me ajuda aqui. Bruno, me ajuda aqui. Ó, eu vi isso. Está acontecendo isso. Olha lá, vê se é isso também. Vê se é isso também. Às vezes eu estou ficando paranoico, biruleipes, né? Aí o Tiago e o Bruno vão lá ver, não, realmente está acontecendo isso. Somos 2 ou 3 testemunhas. Aí nós vamos contar a comunidade. Aí a comunidade vai chegar, irmã Helena, pelo amor de Deus, o que está acontecendo, irmã Helena? Não quero saber de vocês, vai embora. Nesses casos, a Bíblia diz, trate-a como uma pagã. Não é mais irmã. Não é mais irmã. É o que a Bíblia está dizendo. E lá no final ele diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Veja que não tem nada a ver com o contexto de Cristo ou Deus estar presente num lugar ou não. Tem a ver com um perdão que nós vamos liberar para os nossos irmãos, pelo cuidado que nós temos um para com o outro. Agora eu pergunto, é possível eu ver isso vivendo ou vendo uma vez por semana o meu irmão? Só pela manhã ainda? Eu não consigo ver pecado de ninguém aqui, gente. De ninguém. Está todo mundo muito bem bonito, muito bem apresentável. Uns estão pescando com sono, que eu consigo ver aqui quem boceja, quem baixa a cabeça. Mas não chega a ser um pecado, amém? Está todo mundo bem. Agora, basta eu ficar uma semana na casa de cada um para vocês verem o meu pecado e eu ver o pecado de vocês. Basta uma semana. Afinal de contas, somos todos pecadores aqui, ou sou só eu? Tem algum santo, um anjo do Senhor entre nós aí? Somos todos pecadores. Basta uma semana para vivermos juntos e vamos começar a ver o erro um do outro. Ó, você está errado nisso, você está errado naquilo, aí começam as confusões. E aí o que nós temos que fazer? Guerra? Ou temos que colocar os ensinos de Jesus no meio da situação? Quem gosta da guerra, levanta a mão. Tem gente que gosta, né? Quando começa um negócio, briga, quer ver a briga. Nós temos que trazer os ensinos de Jesus. Olha, o irmão me ofendeu, me perdoe. Fulano me ofendeu, me perdoe. Estejam prontos a perdoar, mesmo se vocês não tivessem feito nada. Mas, pastor, não fiz nada, perdoe. O perdão é de graça, não precisa de culpa para perdoar, é só perdoar mesmo. Quantas vezes já não chegaram para mim, você fez isso, falou isso, me magoou. E eu nunca pensei que aquilo ia magoar, mas, poxa, me perdoe. Você me perdoa? Perdoa. Então vamos orar aqui por esse perdão, vamos orar. Ensinos de Jesus. Esse é o segredo para vivermos em unidade. Então, meus irmãos, queridos amigos e irmãos, vamos fazer uma reflexão hoje. Como estão as nossas casas? Maridos, como está a casa de vocês? Vocês têm vivido em unidade? Isso é dever do marido prestar atenção. Se não existe mais mesa entre vocês, se não existe mais reunião entre vocês, se vocês não conseguem mais se reunir, maridos, arrume isso urgentemente na casa de vocês. Tenham comunhão com a família de vocês. Vivam em unidade com a família de vocês o mais depressa possível, porque isso é desejo do nosso Senhor Jesus Cristo. Não deixem que nada roube a comunhão de vocês dentro dos seus lares. E se tiver comida boa, podem me convidar que eu vou. Eu vou ajudar vocês lá a comer essa comida. Vou ajudar a ter essa comunhão, sem problema nenhum. Maridos, sejam responsáveis pela casa de vocês, porque nós juntos aqui somos responsáveis pela obra do Senhor. Somos responsáveis pela comunidade, nós maridos. Não delegue isso para suas esposas, não faça isso.
é um cargo muito pesado e geralmente elas não conseguem suportar sozinhas. É o nosso papel de marido saber se estou tendo comunhão, se estou sendo unidade, se tem unidade dentro do meu lar. Para nós encerrarmos, só é possível ter unidade entendendo qual é o papel de cada um. E isso a gente falou semana passada. Marido tem papel de marido, esposa tem papel de esposa, filho tem papel de filho. Quando troca isso, gente, não dá certo. Quando troca isso, não dá certo. Mulher que faz papel de marido, tem um marido que não vai suportar isso por muito tempo. Marido que faz o papel da esposa não vai suportar isso muito tempo. Não coloque o filho de vocês mais importante do que o cônjuge, porque ele não é cônjuge. Vai dar zebra, ele vai achar que ele é o rei do pedaço. Vai nascer um menino difícil de lidar, que vai fazer tudo o que ele quer, na hora que ele quer, ele vai achar que é rei. Aí quando vai de encontro com a sociedade, quando ele descobrir que ele não é rei, ele vai sofrer muito psicologicamente. Como marido de psicóloga, eu vejo isso acontecer diariamente. As mães procuram ajuda psicológica para o filho. Quando vai tratar os filhos acham que são reis, que eles podem tudo, porque o pai e a mãe deixam fazer tudo. Na casa deles, quem manda é o filho. Mas aí, quando encontra a sociedade, não é assim. E aí, na escola, sofre bullying, dos adultos por aí sofre bullying, e o menino começa a ter muitos problemas psicológicos. A responsabilidade é de nós cuidarmos do que é nosso, colocar papel, os seus papéis nos devidos lugares. E aí sim, organizados, vamos viver em comunhão com os nossos irmãos, porque aí a chance de dar zebra é quase zero. E agora sim, para encerrarmos, tudo isso tem que ser feito com Jesus no centro de nossas vidas.